Meditações diárias, acima de todo nome. 7 de março, o divino exemplo. O Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 12. Os servos de Cristo serão conduzidos perante os poderosos do mundo, os quais, a não ser assim, talvez nunca ouviriam o Evangelho. A verdade tem sido distorcida perante essas pessoas. Tem ouvido falsas acusações a respeito da fé dos discípulos de Cristo. Muitas vezes, a única maneira pela qual podem chegar ao conhecimento de seu verdadeiro caráter é o testemunho dos que são levados a julgamento por causa de sua fé. Sob interrogatório, é exigido que eles respondam, e seus juízes têm de escutar o testemunho apresentado. A graça de Deus será concedida aos seus servos, para que possam enfrentar a emergência. Naquela hora, disse Jesus, lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Quando o Espírito de Deus iluminar a mente de seus servos, a verdade será apresentada em seu divino poder e preciosidade. Os que rejeitam a verdade se erguerão para acusar e oprimir os discípulos. No entanto, diante do preconceito e sofrimento, e mesmo da morte, os filhos do Senhor devem revelar a mansidão de seu divino exemplo. Assim se verá o contraste entre os instrumentos de Satanás e os representantes de Cristo. O Salvador será erguido perante os governantes e o povo. Os discípulos foram revestidos da coragem e forças dos mártires apenas quando essa graça se tornou necessária. Então se cumpriu a promessa do Salvador. Quando Pedro e João testificaram perante o conselho do Sinédrio, as pessoas admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Sobre Estevão está escrito que todos os que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Essas pessoas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Os servos de Cristo não deveriam se preocupar em preparar discursos para apresentar quando levados a juízo. Sua preparação deveria ser feita dia a dia, guardando na mente as preciosas verdades da palavra de Deus e fortalecendo a própria fé por meio da oração. Quando levados a julgamento, o Espírito Santo lhes traria à memória exatamente as verdades que fossem necessárias. Reflitamos nessas palavras. A ideia de passar despreparado por provas causará medo à maioria das pessoas. Como a confiança em Deus nas pequenas coisas da vida prepara você para confiar nele nos grandes momentos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Meu nome é Ismael Madureira.